Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Maria Santíssima. É nosso 36º encontro de reflexão. Continuamos trabalhando São Cirilo de Alexandria. São Cirilo, que escreveu na sua terceira carta a Nestório, colocando uma questão que no próximo encontro nós vamos trabalhar, a definição do concílio, de Éfeso sobre Maria, Mãe de Deus. Maria que gerou Deus, uma humanidade perfeita e completa. Então, continuamos a reflexão da terceira carta de Cirilo de Alexandria, a Nestório, na sua defesa da unidade de Cristo, uma única pessoa, em duas naturezas distintas, inseparáveis e que não se misturam, a divina e a humana. O único Cristo, ele precisava ser humano, pois a natureza humana é que precisava ser salva, pois foi o ser humano que desobedeceu, E como pena da desobediência, da escolha humana, a morte foi um ato da escolha humana, a pena foi imposta sobre a escolha humana, veio a morte. Como São Paulo nos expõe na carta aos Filipenses, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Com a desobediência, Jesus venceu a desobediência. E, ao ser obediente até a morte, ele tirou a pena que havia sido imposta pela desobediência. O Cristo precisava ser de natureza divina, pois só Deus pode salvar. Então, o único Cristo foi concebido e nasceu em duas naturezas distintas, em Maria, a natureza divina, a natureza humana. As duas naturezas se uniram no único Cristo, de forma inseparável. E aquele que nasce em Maria é Deus e homem. Por isso se diz que Maria é mãe de Deus. Mãe que na concepção a divindade se uniu à humanidade em Maria. Não foi Maria gerou o ser humano e num determinado momento do nascimento a divindade veio como se habitasse esta humanidade, de uma forma não real. A concepção uniu de forma real duas naturezas distintas, inseparáveis. Então, por isso se diz que Maria é mãe de Deus, mãe que na concepção a divindade se uniu à humanidade nela e foi gerado por ela. Como diz Isabel, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Nós vemos Lucas, capítulo 1, versículo 43. Maria era aquela que já trazia no seu seio, já trazia sendo gerado, porque assim que ela ficou sabendo da gravidez de Isabel, ela logo foi acudir Isabel. Ela acabara de ser anunciado a concepção do Filho de Deus nela, ela sai ao encontro, é um período muito pequeno, e aquela realidade que ela já traz no seio, ainda pequeno, nem feto ainda era, estava em gestação, Isabel diz, este é meu Senhor, você é a mãe do meu Senhor. Maria era aquela que trazia no seio o Senhor humano divino de Isabel. Mas falta-nos, para terminar, os anatematismos 11 e 12 de Cirilo de Alexandria a Nestório. Então vamos lá. 11º, anatematismo. Neste número, Cirilo está dizendo o que se deve acreditar. Ele diz, se deve confessar que a carne do Senhor é vivificante,
não é uma carne débole que está sendo gerada em Maria, mas por ser realidade divina também, é uma carne vivificante que dá vida. E esta carne é própria, né? Não é uma carne separada do verbo, não, é uma carne própria do verbo palavra. Essa palavra que se fez carne, mesmo, essa palavra mesma, que vem do Pai eterno, que sua origem é divina. Não se deve afirmar que a carne do Senhor é de um outro, isto é, distinto do verbo palavra, atribuindo talvez uma carne humana, e que o verbo, se uniu à carne na natureza humana, coligando ao Cristo pela dignidade. Então isso é errado. O verbo não se uniu à carne humana numa união, uma coligação da dignidade. Não é uma união moral. É uma união real, uma unidade inseparável, uma única pessoa. Ou só por ter recebido a divina habitação, que a realidade humana foi gerada em determinado momento, o verbo veio e assumiu esta humanidade. Não, né? E negar que a carne de Cristo, então aqui está a verdade da fé, a carne de Cristo é vivificante, porque naquela única pessoa está inseparavelmente Deus e homem, distintos, mas não confusos, ou confundidos ou misturados. Porque esta carne é própria do verbo palavra, que se uniu a esta carne na concepção, que pode vivificar todas as coisas. Então, diante disso, nós deparamos com esta afirmação, né, de que Maria concebeu o único filho, o Filho de Deus, Filho de Maria, o único filho em duas naturezas distintas. Então, nós temos que manter essa concepção de que ali nós temos o único Cristo. É aquela realidade humana gerada por Maria, que está unida ao Verbo, é uma carne vivificante, porque é a própria carne assumida pelo Verbo na concepção, fazendo esta unidade. Versículo 12. Se deve confessar que o Verbo, palavra de Deus, sofreu na carne, porque se ele é uma única pessoa, divina e humana, a realidade sofrida pela realidade do Cristo é uma realidade que o faz dizer, ele sofreu na carne, porque o divino está hipostaticamente, isto é, numa unidade de pessoa, unido à humanidade. Que ele foi crucificado na carne, que é o Cristo que foi crucificado, e ele traz dentro de si duas naturezas inseparáveis, que foi pregada na cruz. Porque quem foi pregado na cruz foi o Cristo, único, Filho de Deus, Filho de Maria. Esse único Filho de Deus e Maria foi pregado na carne. A divindade não se separou da humanidade no momento da morte, mas manteve a sua unidade com aquele que morria. E se tornou primogênito dentre os mortos, isto é, ele ressuscitou. O Cristo ressuscitou. E o Cristo único que ressuscitou, trazendo essa humanidade, assumida pelo Verbo, inseparável do Verbo, é aquele que estava vivo no meio dos discípulos. É o mesmo, não é um outro. E se tornou, então, esse primogênito dos mortos, isto é, ressuscitou. Visto que Deus é vida e é vivificante. E a carne de Cristo é vivificante, pela ação do Verbo que se uniu a esta humanidade. Na unidade de pessoa, o Cristo que sofria na cruz, o único Cristo, Deus e homem, e que ele sofreu na carne, na unidade como o único Cristo. Quando ele era crucificado e ressuscitou, estava presente a unidade de pessoa. Embora se faça a distinção da natureza, não se separa as duas naturezas, no único Cristo concebido por Maria. Sendo então concebido pela Virgem, o único Cristo, o mistério da presciência divina, Deus que de antemão havia preparado a obra da salvação a ser realizada pelo seu Filho, né,
Então, essa presciência de Deus Pai e da sua disposição eterna havia preparado Maria para que o seu Filho eterno, Palavra, Verbo, se unisse à humanidade naquela concepção em Maria, e ela concebesse o único e inseparável Cristo. Maria não foi improvisada. Ora, o Verbo eterno, a Palavra, assumiu uma humanidade na concepção, formando o único Cristo. O Verbo eterno, então, assume uma humanidade completa, porque se tivesse separado a humanidade, como a antropologia de Paulo coloca 3 distinções, corpo, alma e espírito, nós vamos ver. Então, se o Verbo assumiu o espírito humano, porque o ser humano completo é corpo, alma e espírito, segundo 1 Tessalonicenses 5:23, se o Verbo tivesse unido ao ser humano e ficado no lugar do espírito humano, nós teríamos da natureza humana, corpo e alma, mas não o espírito. Então, a partir dali, nós não temos mais um ser humano, porque o ser humano não é só corpo e alma. Corpo e alma é um ser animado. Não é só a dimensão animal que é assumida, mas a dimensão inteira do ser humano, que é corpo, alma e espírito. Então, o Verbo tinha que assumir a realidade completa do ser humano, um corpo, alma e espírito, que se une hipostaticamente numa única pessoa em Cristo. Então, não se pode mutilar a humanidade, porque se mutila a humanidade, então o homem não foi salvo. É aquele axioma que se diz: o que não foi redimido, não foi assumido. Se o homem não foi assumido como inteiro, corpo, alma e espírito, então o ser humano não foi redimido, porque o ser humano não é só corpo e alma. Se o Verbo eterno assumisse a alma humana e houvesse somente o corpo humano, nós também não teríamos um ser humano, porque um corpo sem alma é um corpo não vivificante, porque a alma, a ânima, é o princípio animador do corpo. Um corpo sem alma é um cadáver. Esse princípio animador do corpo tinha que ser humano, e o Verbo assume esta humanidade, essa carne vivificante, que vai dar a vida e na ressurreição, mas um ser humano completo. Então precisava que ele assumisse um ser humano completo, não uma parte do ser humano. É o ser humano integral que precisava ser salvo, não um pedaço do ser humano. Senão, não haveria salvação humana. Haveria uma salvação de uma parte do ser humano, mas a parte não é o ser humano. São Paulo diz: o ser humano completo é corpo, alma e espírito. O judaísmo diz: o ser humano completo é um ser vivificante, pensante. Maria não foi improvisada. Maria foi planejada no coração do Pai. E foi ela que nos deu a Cristo Jesus. Única pessoa em 2 naturezas, divina e humana. Agradeçamos a Maria pelo seu sim, pela sua resposta, porque foi ela que nos deu o nosso Salvador recebido dela. Foi nela que o mistério divino se realizou. E ela entregou esse Filho a todos nós. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Salve Maria.